Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pedir que me acompanhe na leitura que farei da Sagrada Palavra do Senhor, Gênesis capítulo 28, dos versículos 10 a 22. Palavra de Deus assim diz: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por elas. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pai, estamos diante da tua linda e maravilhosa palavra. Pela tua bondade, Senhor, fala conosco. Em Cristo Jesus. Amém. O filme O Zoológico de Varsóvia, um filme que retrata uma nobríssima atitude do casal Zabinski. Jean e sua esposa Antonina mantinham o zoológico sob seus cuidados até quando a Polônia, em 1939, fora invadida pelos nazistas e eles foram forçados a se reportar para o zoologista Lutz Rick. E resolveram, então, realizar uma nobre atitude: salvar vidas vitimizadas do Holocausto. Essa é uma linda atitude oriunda do ser humano, mas eu quero lhes falar de uma outra pessoa que realizou algo maior, que realizou atitudes maiores em favor da vida do ser humano. Deus. Foi Deus que, numa atitude soberana, agiu em prol da vida humana, na preservação da semente da mulher, fazendo assim uma aliança com Abraão. Vemos isso em Gênesis 11. A partir de quem suas bênçãos deveriam chegar a todas as famílias da terra. Daí, então, se propagou a atitude
atitude do Senhor pela descendência do seu servo Abraão na linhagem pactual, chegando até Isaac. Gênesis 21, de 1 a 7. Em quem vimos o Senhor cumprindo toda a sua promessa, lhe dando recursos para possuir a terra, que fazia parte da promessa, e agindo soberanamente na vida e na sua descendência. Gênesis capítulo 25, 19, 24, a gente vê isso. E por fim, chegou ao terceiro e último da sua linhagem como família, que é Jacó. Gênesis 27. O mais novo dos gêmeos, porém eleito de Deus, tinha vida serena, pacata, tranquila, e daí passou a fugitivo. Gênesis capítulo 28, versículo 1 a 9. Por fim, Gênesis 28, dos versículos 10 a 22, a perícope que estamos, o nosso patriarca encontra-se em situação de desterro, tanto material quanto espiritual, numa jornada desértica e solitária. É nestas condições que a atitude do Senhor de se revelar a Jacó destaca-se como ímpar na vida deste servo e ratifica a aliança com ele, com Jacó, apresentando sua misericórdia ou sua misericordiosa provisão em 3 atitudes. Para tratar dessas atitudes, então, é que eu proponho a seguinte tese: Deus ratifica a aliança com Jacó e apresenta sua misericordiosa salvação. Deus ratifica a aliança com Jacó e apresenta a sua misericordiosa provisão. Na primeira atitude, revelando seu intento salvador. A salvação, na verdade, ela é um ato beneficente dirigido a alguém enredado em uma situação de perigo, de desamparo, e foi essa circunstância mesmo que estava envolvendo Jacó. Os versículos 10 e 11 diz-nos que Jacó partiu de Berseba, deixou seu lar. Estava sozinho, cansado, num lugar deserto, desconsolado, mas Deus é um pai extremamente presente, amoroso por demais. Então, Deus aparece a Jacó num sonho. Haja vista, sonho era o modo do Senhor se revelar aos seus servos, segundo Números, por exemplo, que diz, Números 12, 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. E deste modo de falar, Deus preservou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo das mãos atrozes de Herodes, enviando-o para o Egito. Diz a Bíblia: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 13. E quando o fez também de volta à terra de Israel, diz a palavra: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que intentavam, ou melhor, do que atentavam contra a vida do menino. Mateus capítulo 2, 19 e 20. Assim, Deus se revela a Jacó. Veja como o versículo 12 descreve a visão. Uma escada que liga a terra caída ao céu de Deus. Aqui está uma representação da providência divina. Embora Jacó tivesse sendo visitado por Deus, e este ratificando a aliança com Jacó, a condição de Jacó era de decadente, caído. Precisava de socorro.
que só poderia vir do Senhor. Enquanto Jacó repousava sua cabeça sobre uma pedra, sonhava. Só que ele sonhou com a religação do céu e da terra. É um sonho-visão, é algo diferente. Jacó o discerne como oráculo de Deus, recebe a revelação da providência divina que seria totalmente cumprida bem lá na frente, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que em suas próprias palavras, transcritas pelo evangelista João, proferiu nosso mestre. Ele disse: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1,51. Era a salvação de Deus sendo revelada a Jacó em pessoa. O testemunho de Jesus e a realidade da sua vida apontava como é que diz? Deixe-me ver. O testemunho de Jesus e a vida de Jesus era a realidade para a qual a escada apontava lá. Jesus chegou. A condição humana da gente, na verdade, é desesperadora. O relacionamento do ser humano com Deus está interrompido como consequência da decisão de Adão de pecar contra o Santíssimo e muito naturalmente ser banido da presença santa do Senhor. Mas agora, Jesus é apresentado pelo Pai como esta ponte que religa os céus à terra de maneira concreta e extraordinária. Comentando esse texto, João Calvino diz que, para nós, porém, que sustentamos o princípio de que a aliança de Deus foi fundada em Cristo e que Cristo mesmo era a imagem do Pai, na qual ele se manifestou aos santos patriarcas, nessa visão, nada há de intrincado ou ambíguo. Ele é o meio através do qual nos flui a plenitude de todas as bênçãos celestiais. Se, pois, dissermos que a escada é uma figura de Cristo, a exposição não será forçada. A escada deveria encarnar para dar acesso aos filhos de Jacó ao céu. Então Deus resolve contemplar o seu servo, que empreendia uma árdua jornada em busca de uma esposa, revelando a ele o seu intento salvador, como um ato soberano do seu eterno amor. A terra está ligada ao céu, e isto através de Cristo. Tem uma música que diz: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Certa vez, um pastor auxiliar, um amigo meu, tocava e cantava esta música numa igreja no interior da Bahia, e à medida que ele tocava, ele relatava a motivação para tocá-la. Ele dizia que ele estava vivendo os cuidados do Senhor. Quero fazer uma aplicação já desse ponto. O que te impede de usufruir desta absoluta verdade? Alguma espécie de ansiedade? A ansiedade é um mal que sutilmente impede as pessoas de desfrutar do verdadeiro cuidado do Senhor. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Jacó viu o método de Deus socorrer a humanidade diretamente do Senhor Jesus. Ele creu que o Messias viria. Seus descendentes viram os Messias. Você tem crido no Messias? Ele cuida de ti e é o teu socorro no momento exato.
Deus ratifica a aliança com Jacó e apresenta sua misericordiosa provisão, primeiro revelando seu intento salvador e segundo revelando seu intento repatriador. Os versículos 13 e 14. Um grupo de brasileiros foi repatriado pelo Ministério das Relações Exteriores, oriundos do Cairo, no Egito. Cerca de um mês, mais de 11 mil, quase 12 mil brasileiros foram repatriados. Mas um fato me chamou a atenção, a fala de uma menina. Ela diz que o sentimento dela, quando chegou na sua pátria, era, abre aspas, uma sensação de alívio, porque agora a gente está num lugar que tem segurança, que tem nossa família, fecha aspas. E essa era a sensação de Jacó, de desterro, longe da segurança da sua pátria e da sua família. Mas o Senhor sabia da necessidade do seu servo. Por isso, observemos com atenção um detalhe. Jacó ouve a voz do Senhor. O Senhor se apresenta a Jacó e Moisés deixa isso bem claro. Moisés diz: perto dele estava o Senhor. Em bom tom, Jacó ouve a sussurrante voz do soberano: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Deus prepara o coração de Jacó para inseri-lo na sua perpétua aliança. Deus traz à memória aquilo que Jacó havia aprendido com seus pais. Mas Deus também instrui Jacó quanto à sua característica distintiva, único Criador. É um alerta para Jacó não se confundir com falsos deuses e se inclinar diante deles. E Deus continua dando vida ao sonho de Jacó. E chega então a próxima parte desse texto, quando ele diz: a terra em que agora estás deitado, a terra em que agora estás deitado sugere se tratar de algo urgente. E de fato o era. Pois naquele momento Jacó precisava tomar alento. Amados, como a hora de Deus é sempre certa. Relógio de Deus não adianta e nem atrasa um segundo sequer. Quem de nós nunca experimentou a bondade de Deus, a semelhança de Jacó em algum momento da história das nossas vidas? O simples fato de você estar ouvindo essa mensagem agora já é um desses atos de Deus. Ele está falando algo com você. Está te dando algum alento. Pode estar te alertando também, quem sabe, para voltar-se para ele e se lembrar do que ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Quanto à unicidade desse ser, Paulo diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 1,17. O próprio Jesus reivindica na oração sacerdotal essa característica. E ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. O Senhor chegou na hora exata para consolar Jacó, fazendo-lhe uma promessa, não uma promessa de campanha, não também uma palavra de automotivação, mas uma promessa de um Deus distinto, o Deus Todo-Poderoso. Jacó ouve esse Deus
eu te darei, a ti e a tua descendência, uma pátria. Jacó deixou tudo para trás, mas tem um encontro com Deus e recebe alento. Note a percepção de Jacó no versículo 16. Ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. No verso 17, ele declara: é a casa de Deus, é a porta dos céus. Naquele momento, a casa de Deus era figurada, mas foi anexada aos homens mais tarde em Jesus. E Deus fala pela boca de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. João não tem dúvida que Deus tabernaculou conosco. Ele está no meio de nós. A maneira que ele escolheu para morar entre os homens foi um tabernáculo vivo, a pessoa de Jesus Cristo. Amados, Jacó viu isso como a porta dos céus. E foi exatamente sob este símbolo que o Senhor Jesus se apresentou em João 10. Ele diz: eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Note, Samuel estava aprendendo o ofício sacerdotal, morava com Eli. Conta a Bíblia que um dia Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui, e correu para Eli. E isso se repetiu segunda vez, isso se repetiu terceira vez, e ele correu para Eli até a quarta vez, quando ele já fora instruído em relação a quem estava chamando. Samuel não correspondeu anteriormente à voz do Senhor, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Talvez você esteja agora precisando de um alento, de ser repatriado ao seu lar, ser repatriado à sua família, ao seu emprego, à sua saúde, à sua fé. Não sei o que pode representar agora uma repatriação para você. Não conheço a sua jornada e nem a sua situação neste momento, mas conheço o Deus de quem eu estou falando. E sei que você precisa dar ouvidos a Ele. Ouça a Deus. Ele te alenta, chega na hora exata e é verdadeira porta do aprisco. Deus ratifica sua aliança com Jacó e apresenta sua misericordiosa provisão em 3 atitudes, sendo a primeira revelando seu intento salvador, a segunda revelando seu intento repatriador e por fim na terceira revelando o seu intento protetor. Versículo 15. Quando Deus apresenta este aspecto da sua misericordiosa provisão, o faz puramente por sua livre e soberana vontade. Vale ressaltar que, dos 3 patriarcas, o caráter de Jacó é o menos ideal. Então, nós devemos olhar para a vida de Jacó como um testemunho das ações soberanas de Deus, uma demonstração óbvia, transparente da sua graça, jorrando como uma fonte enobrecedoras qualidades, e não como uma recompensa galgada por Jacó. Não. Deus transforma a natureza do homem pela ação de sua graça, suplantando o pecado. Ele que escolhe proteger. Foi ele que escolheu proteger Jacó e revelar a Jacó. E esse princípio divino, Deus escolhe, não é diferente para conosco.
querendo nós ou não, Deus promete ser o guardador de Jacó. E essa promessa, ela tem duplo cunho aliancista. Primeiro cunho aliancista dessa promessa é manter a fé de Jacó no foco da aliança. Veja que o versículo 18 vai nos informar que Jacó levantou para render graças ao Senhor, erigindo uma coluna de pedra e entronizando o azeite que representava a dedicação da coluna. Dentre os diversos significados religiosos, por essa ser uma prática de outras religiões também, conforme dizem outros comentaristas, eu preferi ficar com o ponto de vista de Calvino, de que a pedra foi erigida para servir de testemunho ou memorial de uma visão cujo benefício alcança todas as épocas. E isto me leva à época, evidentemente, do Senhor Jesus, no preciso, minucioso relato de Lucas, quando, por ocasião da última Páscoa, o Senhor Jesus realiza a ceia como símbolo da nova aliança. E exorta a igreja a fazer o mesmo sempre, sempre, sempre em memorial dele. Lucas 22, 19 e 20. Jacó também, se preocupou com o local do culto. Veja o versículo 19. Betel, literalmente casa de Deus, ela veio pela sua localização estratégica ser importante para a região, porque ela estava na segunda encruzilhada mais importante para os viajantes, ligando as cidades a norte, a sul, a oriente, a ocidente, ou ao leste, a oeste, da Palestina Central. Em 1 Reis 12, 26 a 29, nós lemos que foi estabelecido ali um altar rival ao que Deus havia ordenado a Jacó, logo aqui à frente, Gênesis 35, a fim de destruir a fé destes que existe e subsistiam sob a égide da aliança divina com os patriarcas. Coincidentemente, vemos hoje, amados, muitas vezes, e em uma mesma rua, várias denominações, várias igrejas denominadas ministérios, pregando um evangelho antropocêntrico e distanciando o homem da verdadeira piedade e muito naturalmente do verdadeiro Deus. Mas quanto ao altar de Betel, quero lhes dizer que Jacó teve um descendente privilegiadíssimo por vir a olho nu, algo bem melhor do que o local sagrado e o seu altar. Natanael viu o sacrossanto Filho do Homem, em quem os descendentes de Jacó puderam esperar. João 1,51. O segundo aspecto dessa promessa, na verdade, essa promessa eu disse que tinha duplo cunho aliancista. O primeiro era manter a fé de Jacó no foco da aliança. O segundo é nada fora da herança pactual. É o que a gente vai ver no verso 20. É um verso que traduz a manifestação da gratidão. Perceba que o voto de Jacó aqui está sob a égide da promessa de Deus, ou seja, o próprio Deus promete capacitá-lo, concedendo assim poder para Jacó cumprir os seus votos. A expressão de compromisso com o servo de Deus tem o objetivo de levá-lo a se lembrar de toda a bondade do Senhor para consigo. Veja que ele não tem outra coisa em mente a partir daí, senão testificar da sua gratidão, que limita
tudo o que está para fazer o legítimo culto divino e não promete orgulhosamente o que não pode cumprir. Em vez disso, ele dá o dízimo voluntariamente. Jacó entende que nada, absolutamente nada, poderia ir bem na sua vida fora da participação da herança prometida. Quanto a esta solene realidade, João traduz as indeléveis palavras do nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Vivemos na época do coronavírus, eu quero fazer a ilustração com o coronavírus. O coronavírus é uma estrutura com uma potencialidade para invadir a célula, se multiplicar, matar aquela célula e intentar contra a vida. A corrida da ciência agora é produzir uma estrutura que defenda a célula das astúcias deste vírus em nossos dias. Assim, o intento da proteção à vida tem foco na célula. Jacó entendeu que a proteção divina tem foco na aliança. Fora da esfera da relação pactual, a vida é vulnerável, suscetível ao diabo, ao inferno e à morte eterna. Agora, Jacó não fez nada por merecer tal graça, mas ele respondeu com gratidão. Pergunto: como você tem respondido às bondades de Deus? Tens resistido ao chamado do Senhor para um relacionamento sincero com Ele? Tem tocado a jornada de sua vida independente dele? Sem defesa celular, o organismo sucumbe, morre. Fora da família da aliança, a alma sucumbe, morre. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Quero partir para a conclusão nesse momento, amados, dizendo para vocês que Deus ratifica a aliança com Jacó e apresenta sua misericordiosa provisão em 3 atitudes. Revelando o seu intento salvador. O Deus que se revelou a Jacó, apresentou o Senhor Jesus como a ponte que religa o céu e a terra de maneira extraordinária. Ele cuida de ti e é o teu socorro no momento exato. Segundo, revelando o seu intento repatriador, o Senhor chegou na hora exata para consolar Jacó. Falou com ele e lhe prometeu uma pátria. Deus pode repatriar a minha e a sua vida, seja lá na esfera que for. Hoje ele fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. E terceiro, revelando seu intento protetor. Jacó manteve sua fé com foco na aliança e nada fora da esfera da aliança, porque é de claro entendimento que, como o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Assim disse Jesus. Que Cristo Jesus, na sua bondade eterna, nos conceda as bênçãos que cada um de vós, ouvintes, apresentar a Deus através da escada encarnada, através do único meio de ligação entre o céu e a terra. Deus em Cristo,
nos abençoe.